Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que a sua família é difícil? Você já leu o livro de Gênesis? Tem cada coisa ali, meu filho. Bora pro resumo desse vídeo pra você ver que coisa interessante. Acho que você nunca mais vai reclamar da sua família. Vamos lá? Bora pro vídeo. Olha, vamos falar de um livro que todo mundo acha que conhece, mas de um jeito que você provavelmente nunca pensou. Esquece aquela ideia de um texto antigo, sabe, empoeirado. A gente vai tratar Gênesis como a origem de todo o drama familiar que já existiu. Isso, pensa só um pouquinho. E se aquela treta no almoço de domingo, sabe? Aquela competição entre irmãos, as promessas que não foram cumpridas. E se tudo isso, no fundo, tivesse uma raiz lá no comecinho de tudo? No primeiro livro da história? Pode acreditar, é a primeira novela da história. De verdade. As histórias que a gente encontra ali, tipo Caim e Abel ou Jacó e Esaú, são, na real, o roteiro original para todos os conflitos de família que a gente vê por aí. É impressionante como o padrão se repete, né? Pois é, e o próprio nome já entrega o jogo todo. Gênesis quer dizer origem, e o livro não passa pano, sabe? Ele mostra que junto com a origem do universo veio também a origem das famílias, bem, complicadas. Não tem herói perfeito ali, e é justamente isso que deixa a história tão humana, tão real. Beleza, vamos entrar de cabeça nisso. Eu sei, pensar em ler 50 capítulos pode assustar um pouco, mas a estrutura do livro é, na verdade, bem simples. Pensa que é tipo uma peça de teatro ou um filme dividida em 2 atos. O foco da câmera vai fechando cada vez mais. Exato. No primeiro ato, que vai do capítulo 1 ao 11, a câmera está bem aberta, mostrando o cenário geral. Criação, a primeira grande falha, o dilúvio, a Torre de Babel. O foco é a humanidade toda, digamos, fazendo uma bela bagunça. Aí, a partir do capítulo 12, a câmera dá um zoom e fecha o foco de um jeito radical. A história passa a seguir uma única família, a de Abraão, que se torna a peça-chave para começar a resolver tudo. E é aí que a gente começa a notar uma coisa muito louca. Um padrão que começa a aparecer na história, sabe? Principalmente na segunda parte. Um ciclo que fica se repetindo e se repetindo. Um padrão que, sendo bem sincero, a gente conhece muito bem na nossa própria vida. A gente pode chamar isso de o ciclo da graça. É mais ou menos assim, ó. Passo 1, Deus faz uma promessa gigante, incrível. Passo 2, o ser humano impaciente que só resolve tentar ajudar a Deus, dá um empurrãozinho, sabe? Tipo Abraão tendo um filho com Agar porque achou que Sara não ia engravidar. Passo 3, essa ajudinha, sem exceção, cria um problemão, um conflito enorme. Mas aí vem o passo 4, que é o mais importante. Deus, mesmo com toda a bagunça que a gente fez, vai lá e cumpre a promessa original de qualquer jeito. E isso nos leva ao coração do livro, a mensagem central. As falhas dos personagens não são um defeito da história. Elas são a história. Pensa bem, Jacó era um trapaceiro, Sara era super impaciente, José começou a história bem arrogante. O livro deixa claro que o plano de Deus não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade dele. Agora, vamos para uma parte que eu adoro. Sabe aquelas perguntas que sempre aparecem quando alguém tenta ler Gênesis? Aquelas que parecem não ter resposta e fazem muita gente desistir? A gente foi atrás das mais buscadas na internet e vamos responder aqui, rapidinho. Beleza, vamos começar com a pergunta clássica. Se só existiam Adão, Eva, Caim e Abel, com quem Caim se casou? Todo mundo já pensou nisso, vai. E a resposta, acredite, está no próprio livro, só que alguns capítulos para frente. Em Gênesis 5, versículo 4, está escrito que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Ou seja, Caim se casou com uma irmã ou sobrinha. Naquela época, no comecinho da humanidade, o DNA era puro, não tinha os problemas genéticos que a gente tem hoje. Era a única opção. Simples assim. Próximo. Boa! Próxima do ranking de buscas. O Jardim do Éden, ele existiu de verdade? E se existiu, onde seria hoje no mapa? Então, o próprio texto bíblico dá as pistas mencionando os rios Tigre e Eufrates. Isso coloca o Éden bem na região da antiga Mesopotâmia. Para a gente ter uma ideia, hoje seria ali onde ficam o Iraque, partes da Síria e da Turquia. Ou seja, a história tem um pé na geografia do nosso mundo. Ok, a gente já viu que a estrutura não é tão complicada, já respondeu umas perguntas difíceis, mas a grande questão continua. Por que a gente deveria se importar com esse livro tão antigo hoje? O que isso tem a ver com a nossa vida agora? Porque ler Gênesis é quase como achar o manual de instruções do ser humano.
É uma chance de entender a nossa identidade, de ver que a nossa existência tem um propósito, é entender de onde vem aquela sensação de que o mundo tá meio quebrado, sabe? E mais importante, é encontrar as primeiras pistas de um plano para consertar as coisas. É, no fim, reconhecer a nossa própria família naquelas histórias antigas. Exatamente. No fim das contas, Gênesis não é só a história deles, é o começo da nossa história. É isso. É o primeiro capítulo que dá sentido a tudo que vem depois. Inclusive ao capítulo que a gente está vivendo agora. Então, fica aqui o nosso convite. Que tal começar o ano lendo Gênesis? Se essa nossa conversa ajudou a clarear as coisas, se inscreve aí no canal para não perder as próximas. E compartilha. Manda essa análise lá no grupo da família no WhatsApp, no Facebook. Quem sabe não ajuda a entender um pouco melhor os nossos próprios dramas familiares, né? Valeu, pessoal, e até a próxima!